A Rússia está incitando a ameaça de causar graves bombardeios contra a Ucrânia. Donald Trump, o secretário Marco Rubio e outros grandes nomes da política norte-americana estão se retirando das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, porque os Estados Unidos alegaram que ambos, a Ucrânia contra a Rússia, não querem a paz. Então, para a Ucrânia, isso será benéfico porque a Ucrânia terá mais liberdade para atacar o território russo dentro do território, né? Atacando refinarias de petróleo, de gás e outros alvos estratégicos. E enquanto isso, a Rússia responde causando uma verdadeira noite de terror contra a capital Kiev. No último final de semana, a Rússia lançou um ataque com mais de 600 drones Shahed contra a capital Kiev, na Ucrânia, além de 90 mísseis. E a Rússia, que é um estado covarde, um estado terrorista, né, lançou os seus ataques militares contra alvos civis, né, enquanto a Ucrânia responde a Rússia lançando ataques contra alvos militares russos dentro da Rússia, né? Então, o que acontece? Nesse final de semana, a Rússia usou novamente o seu famoso e letal sistema de mísseis Oreshnik. Então, o que é o míssil Oreshnik? O Oreshnik é um míssil balístico intercontinental de 3 fases, né? Que quando ele é lançado, ele faz uma órbita, ele vai até a órbita terrestre, né? Onde ele se separa em 3 partes, né? E lança, né, os seus veículos de reentrada que estão na ponta do míssil, né? São 6 veículos de reentrada contra alvos à sua escolha. Quando esses veículos de reentrada entram na atmosfera, eles estão a mais de 10.000 quilômetros por hora. E a sua velocidade é tão grande que ele não usa carga explosiva. Ele destrói o alvo apenas com seu impacto e a cinética desse impacto devido à alta velocidade. Então, o que eu tenho a publicar aqui é que essa guerra é uma guerra cruel, é uma guerra devastadora e que é uma guerra que não terá fim, porque a Rússia não vai largar mão de seus interesses, que é a conquista total do Donbas, que é todo o leste ucraniano. E a Ucrânia, né, não irá ceder esse território para a Rússia, que com o apoio dos países da OTAN consegue se defender dos russos, né? Então é uma guerra totalmente cruel, covarde, né? E que quem mais sofre nessa guerra são a população ucraniana, que está no meio dessa frente de batalha e está sofrendo diretamente as consequências. Então, a expectativa é que essa guerra dura durante vários anos até que seja feito algum tipo de cessar-fogo, né? Congelar as posições das tropas onde elas estão e fazer tipo uma linha de armisticídio, né, como é feito hoje em dia com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, porém dando sempre aquele ar de tensão entre ambas as partes, né? Então a Rússia não irá conquistar a Ucrânia, porque a Rússia não
tem as capacidades militares para lutar contra a Ucrânia e contra a OTAN dentro da Ucrânia, porque a Rússia não está lutando contra a Ucrânia. A Rússia está lutando uma guerra contra a OTAN inteira dentro da Ucrânia. Porque se a OTAN não tivesse fornecido todos as centenas de bilhões de dólares de armas que cedeu para a Ucrânia se defender, a Rússia teria conquistado essa guerra em algumas semanas, lá em 2022. Só que a Rússia jamais imaginaria que a Ucrânia receberia esse tipo de apoio. Então, Vladimir Putin, que é um ditador cruel, um ditador narcisista, não pode abrir mão de seus esforços de guerra na Ucrânia, porque já morreu milhares de soldados russos. E caso ele demonstre fraqueza nessa guerra, ele será impeachmentado do poder pela alta cúpula russa, né? Então, qual que seria a solução? Seria intermediar um acordo de cessar-fogo, congelando as posições e cedendo à Rússia o território conquistado, coisa que a Ucrânia jamais irá aceitar, né? Então, para vocês verem como essa guerra ela é difícil de ocasionar um acordo de paz, né? É uma guerra muito complicada. E a tendência é que essa guerra se estenda por anos, anos, anos e anos. E enquanto isso, quem sofre são os mais de 2 milhões de soldados mortos nessa guerra, né, de ambos os lados. Uma guerra covarde e cruel. Quem já viu os vídeos de soldados russos sendo atacados por drones com carga explosiva nos campos de batalha, sabe o que é, né? E a população ucraniana que está sofrendo as consequências dessa guerra por território e por poder, e que a Rússia que iniciou, e que a Rússia não vai conseguir a vitória como ela pretendia que fosse, né? E então essa guerra tem o prelúdio de ser um caos humano, uma tragédia humana a longo prazo, principalmente para a população civil ucraniana, né, que irá sofrer todas as consequências, né, dessa guerra, onde os políticos decidem ir para a guerra e quem vai para o combate é a população pobre. A Ucrânia e a Rússia estão apenas aumentando os seus funerais. Os seus cemitérios estão cada dia mais espalhados por todo o território, com as bandeiras da Ucrânia e da Rússia em ambos os cemitérios e a foto dos soldados que morreram nessa guerra em vão, entregaram sua vida para dois sistemas, né, de poder, né? Então, é isso que vale a vida humana para a política. Nada.